A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Hoje nós estamos aqui reunidos, eu, pastor Júnior Queiroz, o irmão presente. Paz do Senhor, evangelista Abson. E nós nos propomos aqui a meditar junto com os irmãos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da revista Betel, lição número 2, que fala sobre Salmos. Então eu vou propor uma oração para que Deus possa nos dar sabedoria do alto e nós possamos juntos meditar na palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, na Tua presença, humildemente nos colocamos diante da Tua face, Senhor, para juntos recebermos a Tua palavra viva, poderosa, eficaz, que o Senhor nos dê a sabedoria do alto, para que nós possamos ministrar essa palavra e recebê-la em nossos corações. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição fala dos Salmos, ela tem base, o texto áureo no Salmo 22, versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, aqui ela começa, a lição começa no Salmo 22, e a referência, as referências bíblicas joga no Salmo 2, Salmo 22 e no Salmo 110, que é Cristo, que é Jesus, que é o Messias nas Escrituras. Para meditar nos Salmos e Cristo nas Escrituras, nós temos que partir do primeiro princípio, que é Jesus, Cristo, o Filho de Deus, o Messias, é o centro, é a base da Bíblia, tá? Ele é o tema central das Escrituras. Como Jesus é o tema central das Escrituras, não podia ficar fora dos escritos de Israel, visto que Israel tinha a promessa da vinda do Messias, tinha a promessa de que ele viria para redimir o seu povo, Então, a partir dessa promessa, então nós podemos ver Cristo, o ungido de Deus, o Messias, em toda a Escritura. E todo o tema central, toda a Escritura convergem para Jesus, o Cristo. E nessa nós vamos ver os Salmos. Nessa lição eu vou ler aqui a introdução, quem está com o seu material aí, e quem não está, nos acompanhe, por favor. Nessa lição estudaremos Salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética e o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Bom, primeiro vamos situar os Salmos aqui, no que temos. Os Salmos fazem parte, todos eles, da estrutura de escritos, da literatura de Israel. Essa literatura de Israel, ela tem algumas características importantes, meus irmãos. Na escritura dos Hebreus, a Bíblia, a Bíblia dos Hebreus, ela tem 24 livros somente, A primeira parte dela, porque ainda tem o Talmud, que não faz parte dessa escritura aí. Eu explico para vocês. A primeira parte, ela é dividida em três seções, A primeira é a Torá, que tem 5 livros, que é o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Lembrando que a Bíblia dos Hebreus não é diferente da nossa Bíblia, Lá tem 24 livros, mas tem o mesmo conteúdo que o nosso. É que alguns livros foram arranjados diferentes, por exemplo, Esdras e Neemias vêm num livro só, e 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, tudo é um livro só. Então, nós temos 39 livros no Velho Testamento, eles não têm o Novo Testamento, nós temos 39 livros, eles têm 24, mas é o mesmo conteúdo. O que tem na literatura hebraica, temos na nossa Bíblia, nessa primeira parte, que é a parte das Escrituras. A parte das Escrituras vem a lei, que é a Torá, depois vem os profetas, Nebiim, e depois os Ketumim, que é os livros
poéticos, vamos dizer assim. Nós chamamos de poéticos da nossa literatura. No deles inclui alguns livros como Esdras e Neemias e sei lá, Crônicas e outros livros que não tem nos nossos poéticos, né? Nos nossos livros poéticos. Então a separação que nós fazemos é diferente da deles, mas com o mesmo conteúdo. Onde é que situa os salmos nisso? Fica na parte do louvor, né? Na parte dos livros poéticos, né? Do que eles chamam de escritos ou agiógrafos, né? Que é o nome que os judeus dão para essa parte aí. Por que os salmos são diferentes assim? Bom, os salmos é o inário de Israel. Ele foi feito para louvar, né? Para louvar a Deus. Por que ele é feito para louvar a Deus? Naquele tempo, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Lá no tempo dos escritos iniciais, né? Aliás, nem escrita direito não tinha, porque não tinha material para escrever, já tinha as formas, mas não tinha. Então eles usavam a música para gravar, para decorar, para entender, né? Então, o sistema musicado faz com que a gente grave melhor. Então, eles usavam isso. Então, o que faz? Eles pegavam os conceitos bíblicos, colocavam na música e cantavam, né? É o que nós deveríamos fazer, pelo menos em tese também, né? Que é pegar os conceitos bíblicos, né? Aí nós temos o livro de Salmos dividido em 5 partes, 5 livros, né? Eram 5 livros que foram ajuntados, virou um livro só, né? Então você pega os primeiros 42 salmos ali, o primeiro livro, ele se refere ou aponta para o livro de Gênesis, assim, com os conceitos e as características do início, do princípio, né? Dos salmos, dos princípios de todas as coisas. Depois o de Êxodo, depois cada livro com sua característica, dividido os 150 salmos em partes. Então é aí que se situa o livro de Salmos. Fora isso, fora a Bíblia deles, eles têm também o Talmud. O Talmud é um outro sistema de escrito que traz ética, cidadania, e a primeira parte, né, a primeira parte deles era as leis orais do Talmud, e a segunda parte eram as leis escritas, as primeiras escritas que Israel tinha desde os primórdios. Então eles foram passando isso de geração em geração, e lá na frente escreveu a parte escrita Guemará, né, que é chamada de Gemara ou Gemará, e a parte oral é chamada de Mishnah, tá? Essas duas formavam o Talmud, que não é a Bíblia, que é orientações éticas de cidadania, de boa convivência e essas coisas que todo mundo precisa. Então, uma das coisas admiráveis em Israel é que eles têm um sistema legal, um sistema de leis, um sistema de orientação muito bem feito, né? Então tem a Bíblia, que é o Velho Testamento, e tem o Talmud, que é as leis orais e escritas e tradições, que é chamado de conjunto de tradições do povo de Israel, né? Então isso é muito importante para nós. Então, como esses salmos, que era o inário de Israel com doutrina, né? Eu nem concordo muito com a questão das pessoas comentarem e falar que não tem muita poesia, não tem muito encaixe musical, mas tem sim. Toda poesia tem que ter um encaixe musical para cantar, né? E o que não dá é para você transferir do hebraico para o português e querer que dá o mesmo encaixe, a mesma entonação, a mesma, né? Mas eles cantavam, eu já ouvi muita música hebraica, muita, né? E tem ali a ênfase das sílabas, normal, como qualquer outra música, né? Como deveria ser. E eles preparam isso, né? Eles se baseiam na doutrina e não na rima, né? Mas é bem mais, a ênfase maior é na doutrina, no que estão escrevendo, porque eles valorizam o que cantar, né? Que é o que nós deveríamos fazer também. Eu estou falando isso tudo aqui para mostrar que nós também temos que fazer isso, né? Temos que salmodiar, temos que adorar a Deus com o nosso cântico, né? E esses cânticos de Israel era para isso, né? E dentro desses cânticos de Israel tinha a promessa ou as promessas messiânicas do Messiá ou de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo e salvar o povo seu, né? Em tese ou em linhas gerais. No primeiro tópico nós vemos profecias
nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, por o rei Davi, conforme pode ser verificado em Atos, capítulo 4, verso 25, relata 3 profecias acerca do Messias. Primeiro, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Tá? O ungido de Deus, eu explico, eu até separei aqui o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26, o diálogo com Jesus, porque alguém pode questionar e falar, mas espera aí, será que é os judeus que estão certos ou são os crentes que estão certos? É que os hebreus, os judeus, não aceitam Jesus como Messias, de forma geral, em linhas gerais, tá? Tem muito cristão judeu por aí também, não vamos generalizar. Mas a grande maioria dos judeus não aceitam o Cristo como sendo o Messias esperado das nações, Mas quem está certo então? Aí a pessoa, a grosso modo, o judeu é o povo escolhido, a literatura hebraica é a base da Bíblia, toda, Então, qual é o risco dele estar certo? Eu deixo para o próprio Jesus responder isso. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 25, a mulher diz para Jesus, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. A mulher fala para Jesus que o Messias vem e vai anunciar tudo que precisa saber. Jesus responde no versículo 26, eu que falo contigo. Quer dizer, eu sou o Messias que você está falando, eu falo contigo, sou o Messias. Então, o próprio Jesus declarou ser ele o Messias esperado. Eu separei esse versículo, mas tem outras referências acerca disso, E nós vemos aí a revolta das nações contra o ungido de Deus, contra Jesus, por ele ser o Messias. Então, tudo que você fala de Jesus e da volta de Jesus, da salvação, então se você fala de um Deus genérico, não tem problema, Você fala de um Deus que, de todo mundo, não tem problema, mas se fala especificamente em Jesus, na salvação, na obra redentora, na crucificação, ressurreição de Cristo, lá vem perseguição. Por que lá vem perseguição? Porque há uma revolta mundial dos inimigos de Deus contra tudo aquilo que se chama Deus. Olha aí para o mundo, olha para as pessoas, olha para os grandes ajuntamentos políticos, sociais. Vou citar só o carnaval, por exemplo, o tanto que se escarneceu do Cristo, do Filho de Deus, no carnaval desse ano, eu vejo os flashes aí, não assisti não, mas eu vejo os flashes aí, as imagens que colocaram lá, escarnecendo, porque há uma revolta, há uma perseguição do mundo livre entre aspas, contra o Messias, o ungido de Deus, E isso nós podemos ver claramente nas Escrituras, nos Salmos, A definição, a profecia disso aqui é uma profecia, a revolta das nações e do povo contra o ungido de Deus. Isso acontece até hoje, Se levanta uma pessoa proeminente, se levanta uma pessoa com grande autoridade aí, fala do Cristo e fala de Jesus, lá vem perseguição para ele também. Porque não é perseguição para ele, pessoa, não é para ele autoridade, não é para ele ser humano, não pode falar do Cristo, não pode falar do ungido, não pode falar do Messias, da salvação dele. Por quê? Porque vem perseguição, porque o inimigo de Deus, essa perseguição é contra Deus, contra o Cristo, não é contra a autoridade ou a pessoa, não é nada pessoal, vamos dizer assim, tá? A segunda profecia é o triunfo do Filho de Deus, que apesar de, não obstante a isso, Jesus virá com poder e grande glória e vai se estabelecer, talvez seja esse o grande motivo da revolta, das autoridades, das pessoas de grande aparência no mundo, de grandes visualizações, contra o Cristo, porque ele vem e vai reinar sobre todos, e vai governar sobre todos, ele vai triunfar, ele vem triunfante, vencedor e vencendo, Isso nos mostra os Salmos, E o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações, que ele vem vencedor, vencendo, e vai tomar o lugar de muita gente que acha que são proeminentes, que são
donos do mundo. E por isso, essa revolta política, essa revolta social contra o Cristo, ela é instigada por pessoas que têm interesse em perpetuar o reinado mundano, né? O reinado dele no mundo. E não sabendo ele que Jesus vem mesmo e vai reinar, vai triunfar e vai vencer. Tá? Portanto, existe isso. Né? No outro tópico, a revolta do povo contra o ungido de Deus, que é a primeira profecia, né? Lá é um resumo. Né? O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. Quando eu era professor de informática, eu vi um aluno, e um rapazinho jovem, negro, bem jovem mesmo, inteligente, muito inteligente, estava estudando informática, porque ele já tinha uma predisposição, e ele tinha um sentimento que eu até então não tinha visto nas pessoas, que nós chamamos de antissemitismo, né? Então, não sei se uma atividade que nós fizemos e acabou que apareceu uma pessoa que era judia, e ele, na mesma hora, ele se enfureceu, ele mudou o semblante, ele mudou as suas... Né? Eu fiquei muito assustado com aquela situação, com aquele contexto, porque até então não tinha visto daquela forma. E eu perguntei para ele se ele não gostava de judeu. Ele simplesmente mudou mesmo, começou a falar, a maldizer, sabe? Então, uma revolta essa revolta foi plantada neles, não vem no coração dele lá, né? Ele foi implantada de alguma forma, né? Então, essa revolta, esse enfurecimento todo aí, né? É uma coisa que vem do mundo espiritual, né? Para contrariar ou para desafiar o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que veio para os seus não o receberam. Ele veio na plenitude dos tempos, não deu certo porque as pessoas não o receberam. Então ele fundou a igreja, ele colocou ali um sistema para que as pessoas que o aceitassem ficassem por ali, e ele vai voltar. E nessa volta, que é a volta triunfal, onde ele virá como rei, onde ele vai reinar e vai cumprir com essa determinação, com essa promessa que está em toda a Bíblia, especialmente que nós estamos estudando hoje, que é o livro de Salmos, né? O livro de Salmos deixa isso bem definido. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis, de príncipes, que eu comecei dizendo, de autoridades, né? De pessoas em conluio direcionados ao ungido de Deus. Toda essa revolta direcionada ao conluio, ao ungido de Deus. E o termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus, como está em toda a Bíblia, como eu acabei de mostrar para vocês no Evangelho de João, capítulo 4, né? E isso vai culminar no final com um grande motim no final, porque recolhendo a igreja, havendo o arrebatamento da igreja, então vai haver um ajuntamento das nações em Israel, né, para combater o que nós chamamos de ungido de Deus. Então haverá ali a perspectiva da vinda, né? Os judeus estão se preparando para isso, para a vinda do Messias, né? E quando disser, não, Jesus está voltando, as nações vão se amotinar, eles vão se juntar no Vale do Armagedon. Há uma perspectiva, uma profecia bíblica, há uma grande expectativa geral do grande motim que vai vir contra o Filho de Deus, que virá para colocar fim a esse motim geral, a essa revolta popular. E várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção, né, do ungido, né, são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo, né, que Jesus veio e eles não entenderam, não compreenderam. Muita gente compreendeu, porque hoje nós estamos aqui porque entendemos isso, porque aceitamos a Jesus como Filho de Deus, né? Então, nós sabemos, temos consciência que Jesus, a sua palavra, a sua obra, o seu poder, a sua
a sua missão sofre perseguição, e nós temos consciência disso. Às vezes até nós somos, às vezes, atropelados, somos afrontados, somos por causa do Cristo. Então não tem nada a ver conosco, né? Mas com Cristo, né? Com a posição dele. Então ele enfrentaria forte oposição, que está escrito na Bíblia, né? Em Lucas capítulo 13, versículo 14, por exemplo. No contexto atual é notória a revolta de governos, grupos, comunidades contra Cristo, tá? Muitos governos se revoltam e muitos governos se amotinam contra Cristo, contra a sua obra, contra o seu poder. O ataque direto aos valores cristãos, porque quando se ataca os valores cristãos, é um ataque a Cristo e sua obra, né? Porque é uma forma, né, da pessoa, né, morte, tortura de missionários, né, perseguição da igreja, perseguição de cristãos que estão pregando a palavra. Tudo isso mostra essa grande revolta contra Cristo, né? Mas aí vem o triunfo, né? Eu não podia falar da perseguição sem falar do triunfo, né? Já nós vamos ver o evangelista Abson falando da continuidade no assunto, mas eu tenho que falar do triunfo, né? O triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta, né, e o conjunto dos reis, príncipes, povos e nações relatadas no Salmo 2, nós estamos meditando hoje ao Salmo 2, Salmo 22, Salmo 110, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias, né? Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, tá? Contudo, o texto informa que o conluio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará, e triunfará com ele todo aquele que o aceitar de antemão. Então, quando você vê uma autoridade se dobrar, se ajoelhar diante do Cristo, o Filho de Deus, isso vai causar uma revolta muito grande no mundo espiritual, por causa desse contexto todo que eu estou falando aqui, né? Então, os sábios e os entendidos serão confundidos. É uma das coisas que acontecerá, né? Que eles se acham sábios e entendidos, se acham donos da razão, donos da verdade, donos de todas as coisas, serão confundidos. Então haverá um triunfo de Cristo, o Cordeiro de Deus humilde, que tira o pecado do mundo, sobre esses dominadores de mentes, que acima de dominar outra coisa, eles dominam a mente, dominam a vontade, dominam o querer das pessoas, né? Para tentar subjugá-los e para tentar destruir a obra de Cristo. Mas Jesus vem com poder e grande glória, vai estabelecer o seu reinado no mundo, vai reinar nesse mundo, e só nesse mundo vão ser 1000 anos, né, para mostrar como é que se reina, como é que se governa sem corrupção, como é que se governa sem haver tristeza, sem haver dificuldades, né? Ele vai mostrar, ele vai fazer uma demonstração, ele vai fazer aqui para nós vermos que ele tem capacidade e poder para fazê-lo. Então ele vem triunfante, poderoso, vencendo e vencedor. E é esse o Cristo que nós esperamos, esse Cristo que está demonstrado aqui nos Salmos, né? E que traz para nós essa perspectiva e essa esperança de um rei que virá triunfante, glorioso, e vai reinar sobre nós, e nós de antemão aceitamos esse reinado, recebemos ele. Sei que vou sofrer perseguição por causa dessas palavras também. Aceito o Cristo, aceito o seu reinado, e digo para você, ele vem e vai reinar sobre todos nós, sobre todo aquele que estiver por aqui, né? Eu passo aqui ao evangelista irmão Abson, então, que vai continuar com outro tópico. Dando sequência aqui, né, e também dando ênfase na palavra do pastor Júnior. Para mim sempre é um privilégio estar junto com o senhor falando, tá? Uma honra mesmo. E agradecer aí o pessoal que está acompanhando a gente. A palavra de Deus é clara no sentido de que todo joelho deverá se dobrar. Então o pastor Júnior aqui dando ênfase
nessa palavra especificamente, lá em Filipenses 2, versículo 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, uma ilustração que ele fala aqui, um exemplo de uma autoridade, uma pessoa de renome, um líder que se dobra, que se ajoelha diante de Deus e vai causar uma revolta, então isso aí já é mesmo a perseguição, como ele falou muito bem. E a palavra de Deus também, outro trecho que o pastor Júnior deu ênfase aqui, que eu gostaria também de destacar, é que a canção, ela é uma mensagem que fica impregnada na mente com mais facilidade. Ele falou isso. Então, assim, reforçando que eu defendo, que eu também sou músico, também sou ministro de louvor, então eu defendo essa mensagem através do louvor, da canção. Então, talvez eu possa ter uma palavra, eu posso assistir uma palavra maravilhosa, uma palavra extraordinária, uma pregação ungida do trono, mas assim, daqui a pouco eu posso ter esquecido a palavra, eu posso ter lembrado de uns trechinhos, e é claro, é um alimento, o meu espírito está alimentado, mas eu posso esquecer da palavra como um todo. Eu vou lembrar de alguns detalhes, mas a canção é diferente, a canção fica impregnada na sua mente. Então, os salmos, que são cânticos de louvores, eles realmente têm têm uma função, têm um papel especial na pregação da palavra. Então, nós temos que entender que os salmos são cânticos, realmente os salmos são inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, que são cânticos de louvor. Então, o pastor Júnior já fez assim uma abordagem muito interessante, no sentido de as canções deveriam, como um todo, adorar e exaltar a Deus, como um todo, sem exceção. O propósito da canção é adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, exaltar a Deus. Dando o foco no Salmo 22, que é o salmo do tópico 2 da nossa lição, o sofrimento do Messias. Eu até assim fico muito sensibilizado de poder falar desse tópico da lição, porque o que Jesus sofreu no meu lugar e no seu lugar, no nosso lugar, não tem cabimento, é indescritível, é incomparável. É imensurável o tamanho do sofrimento de Jesus por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. O Messias sofreu, mas olha só, o Messias se esvaziou. Jesus se esvaziou de si e se tornou como servo. Filipenses 2, 7 em diante. Então, ele se esvaziou de si realmente e sofreu. Ele tomou as minhas dores, as nossas dores. O Salmo 22, igreja, como diz aqui na nossa lição, ele é um salmo também chamado de Salmo da Cruz, né, pastor Júnior? Então é um salmo que tem essa titulação porque ele faz uma referência ao sofrimento de Jesus, ao sofrimento. Então aqui o salmista, tipificando Cristo, correto, pastor? O salmista tipificando Cristo, ele faz uma referência à crucificação, ao sofrimento de Jesus. Pastor Júnior, é muito chocante, é muito forte a gente, eu imaginar Jesus sofrendo, sendo maltratado, sendo cuspido, sendo esbofeteado, sendo humilhado por causa de mim, né? Então hoje, se você fala uma coisa para muitas pessoas aí, a pessoa critica você, zomba, curte com a sua cara, ri de você por causa que você está falando de Jesus. Então assim, quem somos nós para comparar ou para imaginar o que Jesus passou? É inimaginável, o Filho de Deus se esvaziar de si, tornar como servo, tá? O salmista aqui também fala que ele se compara a um verme, não é? O salmista, constrangedor.
muito, o pastor João está falando aqui, ó, muito constrangedor. O salmista se compara a um verme, ele fala que é inferior a um ser humano. E é o que Jesus sofreu por mim. Como que nós podemos ignorar algo desse tipo? Como que nós podemos deixar passar algo desse tipo? O salmista se compara a um verme. É muito constrangedor. E aqui assim, eu até percebo, né, pastor, a palavra de Deus se completando, a palavra de Deus se explicando, que a palavra de Deus se auto-explica, nós sabemos disso. O Espírito Santo inspirando o salmista para falar as palavras que Jesus, o Filho de Deus, falaria ali no momento da crucificação. A palavra de Deus é perfeita, se encaixando com precisão, se completando, se explicando. Imagina, há séculos atrás, o salmista ali falando e louvando a Deus nas suas canções, nos salmos, e falando as palavras que Jesus falaria no momento da crucificação. Então alguém poderia dizer, não, eles são contemporâneos, falou porque viu fulano de tal falar. O salmista há muitos séculos atrás, citando as mesmas palavras. Isso prova, né, a autoria da palavra de Deus, de onde vem a Escritura. Então o Salmo 22, igreja, como eu falei, também chamado de Salmo da Cruz, ele traz uma profunda lamentação, que se encerra como um salmo de louvor a Deus e libertação. Se refere profeticamente, como eu falei, né, profeticamente à crucificação de Cristo. Tá? Então, quando o salmista se entrega, ele está colocando ali à disposição, ele está falando para Deus que a vida dele está nas mãos, à disposição. Quando o salmista fala dessa maneira, quando Jesus fala também ali no momento da crucificação dessa maneira, ele está mostrando que entregou, consumou, concluiu a obra. A obra está feita, Nós temos ali que observar também que Salmo, no versículo 1 do Salmo 22, eu falei agora, tem as mesmas palavras, né, inspirado pelo Espírito Santo. O Salmo 22 reflete os pensamentos de Davi quando perseguido. Porque Davi, um homem corajoso, né, pastor? Um homem corajoso, um homem de guerra. Que dia que eu teria coragem de ir lá encarar Golias? Eu me coloco no lugar ali dos soldados, do rei Saul. Eu me coloco ali no lugar dele, eu falo assim, não, é incrível, eu não teria coragem, eu estou sendo sincero, eu não teria coragem. Davi, um homem corajoso, guerreiro, um homem de fé, ele teve medo, reflete aqui, né, que Davi teve medo, ele fugiu, ele escondeu, ele temeu a morte, ele perseguido por inimigos, perseguido por quem queria acabar com a vida dele, tá? Imagina a angústia de Davi, também, mais uma vez aqui, tipificando Cristo angustiado no momento da morte, ali no caminho para a cruz, no Gólgota, ali naquele, carregando a cruz, aquela angústia, no jardim orando também. Eu imagino a angústia de Cristo. Então, por isso que eu fico sensibilizado com essa postura, que nós não suportaríamos, tá? Angústia que Jesus, durante o sofrimento, antes do sofrimento, Jesus ora e fala para o Pai, que se possível, afasta dele aquele cálice, todavia não faça a vontade, né, mas a vontade de Jesus, mas faça a vontade do Pai. Então nós temos que perceber que Jesus ele estava angustiado, Jesus estava angustiado. Imagina assim aquele aperto, ele já sabia o que ia passar por você e por mim, o sofrimento do Messias, tá? Então, Cristo sujeitou a um dos piores sofrimentos. Eu ouvi uma pregação que o pastor Júnior me indicou. Ele me indicou uma pregação do pastor, Alejandro, como que pronuncia?
Alejandro Bulhon, os sofrimentos do Messias. E aqui o pregador, ele cita, ele dá ênfase nesse sofrimento que Jesus, nesse preço que Jesus pagou, o que ele teve que abrir mão, né, o que Jesus fez, o que Deus fez por nós. Então Deus fez assim, Jesus teve que pagar pelo meu erro, teve que pagar, ele foi abandonado, Jesus foi esquecido, ele foi deixado, assim, ele se tornou maldição em meu lugar, ele levou as iniquidades sobre si, ele sofreu o que eu deveria sofrer, ele se sujeitou ao abandono, é o que o comentarista fala aqui. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, né? Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Mateus 27, 46. Cristo abriu mão da sua glória. Jesus foi zombado, Jesus foi desprezado. O clamor do salmista, com um aparente abandono do Pai, o salmista ali falando as palavras que Jesus citaria também no momento da crucificação, tá? O salmista também se esvazia de si, foi como eu falei, né, no Salmo 22, verso 6, mas eu sou verme e não homem. Como o pastor Jânio falou, igreja, é extremamente constrangedor. O salmista, eu sou verme. Verme que para nós, quando você imagina, você fica com nojo de imaginar. É o que o salmista se comparou. É claro que representando Cristo, né? Representando Cristo, o que Cristo ia se fazer por nós. Olha o sofrimento que o Messias se sujeitou, ele se entregou, ele sofreu, ele pagou o preço por nós. Então, realmente, igreja, eu quero ler aqui Isaías 52, 14. Até o comentarista coloca lá, eu vou ler na versão NTLH aqui, pastor Júnior. Isaías 52, 14. Que é justamente esse trecho que o comentarista fala aqui, que o salmista se comparou a um verme. Isaías 52, 14. Olha só. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia humano. É o que o Messias sofreu por nós. É o que o Messias se sujeitou por nós. O próprio filme A Paixão de Cristo, retrata assim um pouco do que Cristo passou. E quem é que não fica sensibilizado? Não sei o que o senhor acha, pastor Júnior, mas eu não sei quem não fica sensibilizado de ver o sofrimento de Cristo, que exemplifica naquele filme. A gente sabe que não tem como ser o que aconteceu. É uma semelhança, baseado em fato, em história, baseado em anotações, mas assim, o que aconteceu de fato foi algo mais doloroso, pior do que isso ali. Ainda tinha motivação, ali era uma encenação, lá era uma encenação no filme, mas a motivação sincera, a revolta, né? A revolta, igual o pastor Júnior falou, quando a pessoa se manifesta contra mim porque eu falei de Cristo, ele não está se manifestando contra a minha pessoa, é contra Cristo, indiretamente é contra Cristo, posso falar assim? Então, indiretamente é contra Cristo. Lá naquela encenação da Paixão de Cristo, não tinha motivação. Imagina a fúria do soldado, a raiva da autoridade, né? Porque ali a questão da lei, a questão do legalismo. Então a gente realmente imagina que foi algo muito além disso ali. Jesus foi ridicularizado, maltratado, açoitado. Isso é muito triste, igreja, muito triste.
Marcos 10, 33 e 34. Quero ler aqui também Marcos 10, 33 e 34. Que fala sobre, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o maltratarão, e ao terceiro dia ressuscitará. O salmista diz que não deixará de anunciá-lo e louvar o nome de Deus. Voltando então para o Salmo 22. Aqui Jesus falava sobre Jesus estava prevendo a morte dele, estava predizendo a morte dele. Mas aqui o salmista também deixa, nesse Salmo 22, que também é chamado de Salmo da Cruz, ele deixa claro que não vai abrir mão de falar do nome de Deus, de exaltar e de glorificar o nome de Deus. Lá no verso 22, tá? E o escritor também aos Hebreus usa esse verso para se referir a Jesus. Ele fala que o homem santificado, então o homem separado para coisas sagradas, separado para Deus, independente do sofrimento, ele não pode deixar de falar do nome de Jesus. Ele tem que dar seguimento, tem que dar sequência no Evangelho, na palavra, nas boas novas. E também quero ler aqui em Hebreus 2, 11 e 12, que é justamente o que eu estou falando, que o escritor aos Hebreus comenta sobre esse final do Salmo 22. Hebreus 2, versículo 11 e 12. Porque assim o que santifica com os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhes chamar irmãos, uma mesma causa, dizendo: anunciarei o teu nome, e a meus irmãos cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O salmista fala isso, o escritor aos Hebreus dá ênfase, reforça mais uma vez aqui, mostrando a conexão da palavra de Deus, mostrando a conexão da inspiração da palavra. E o salmista deixa esse exemplo para nós, que não devemos, mesmo diante da perseguição, diante da crítica, do desprezo, deixar de anunciar a palavra de Deus. Ele dá ênfase nessa canção, nesse cântico maravilhoso aqui, que é o Salmo, entre outros, porque a palavra de Deus fala que nós devemos sim louvar, engrandecer todo ser vivente, todo ser que respira, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então essa é a minha parte aí no tópico 2. Eu passo aqui, devolvo para o pastor Júnior. Muito bem, meus irmãos, eu quero passar aqui para o tópico 3, e iniciando o tópico 3, eu queria mostrar para vocês, aqui diz assim: o sacerdócio real e os salmos missionários. O sacerdócio real, isso aqui resume, o sacerdócio real resume a perseguição, o motim, o sofrimento, a angústia, a tristeza passada, tudo isso que o irmão evangelista Abson pontuou aqui do sofrimento do Messias, que foi por mim, por você, extremamente constrangedor para nós. Isso tudo por causa do ministério de Jesus, sacerdote e rei, sacerdócio real, sacerdote e rei. O que é um sacerdote? O pastor não é um sacerdote, porque o sacerdote é aquele que se colocava no lugar do pecador. Ele era um mediador, uma espécie de mediador. Na verdade, o sacerdote apontava para o sacerdócio real de Cristo, né? Então, lá no Velho Testamento, o sacerdote tinha a função de mediar Deus e o homem pecador, Deus santo, né? E precisava resolver essa questão. Então, o sacerdote pegava a oferta e levava para Deus, para aplacar a ira de Deus, conforme fazia as nações antes do povo de Israel. Todo aquele povo, desde o princípio, fazia isso, né?
uma tentativa, essa palavra usada para isso é propiciação. A palavra propiciação só é usada para esse contexto. Você não vê a palavra propiciação em nenhum outro lugar. Propiciação é a pessoa querer que a divindade seja propício a ela. Ela oferecer algo que agrade a divindade, né? O poderoso Deus no nosso caso, porque eu estou falando divindade porque as outras nações faziam isso também, né? Para agradar a divindade deles, e oferecia algo em propiciação. Então o que o sacerdote fazia era parecido com aquilo, mas apontando para Cristo, onde o sacerdote pegava o cordeiro de um ano, morria sem defeito, né, e levava aquela oferta, aquela tentativa, vou chamar de tentativa, de agradar a divindade, levava para Deus e mediava, né, oferecia pelos pecados das pessoas. Se colocava no lugar santo para oferecer sacrifício em lugar dos outros pecadores. Isso era o sacerdote, a figura do sacerdote, que apontava para Cristo, porque vem lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, fala que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Então o sacerdócio dele, ele é o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, né? É ele que intercede, que interfere, que media a nossa situação. Daí vem a perseguição, daí vem o sofrimento, daí vem o motim dos homens, daí vem todas essas coisas, porque ele é o mediador, né? E como mediador, ele sofreu as dificuldades dessa mediação, né? Ele sofreu e tem sofrido. Um dos pontos da reforma, que aconteceu, a reforma chamada de reforma luterana, né, por causa de Lutero, mas não foi só Lutero, foram outros reformadores também, lá no século XVI. Um dos pontos da reforma, além dos 5 solas do latim, era o sacerdócio universal do crente, né, que pouco se cita hoje, mas o sacerdócio universal do crente se refere a nós como intercessores de nós mesmos diante de Deus. Jesus como sumo sacerdote e cada um de nós como sacerdotes. Então o pastor não tem a função de mediador entre Deus e os homens. Então, equivocadamente, algumas pessoas o têm como sacerdote, mas ele não é um sacerdote. O sacerdote, o sumo sacerdote é Cristo. E cada um de nós somos sacerdotes dos nossos lares, onde nós intercedemos por nós mesmos, onde nós entramos na presença de Deus, onde nós entramos no Santo dos Santos, né? E essa entrada nossa do Santo dos Santos, nós temos condição de acessar o sumo sacerdote, que é o mediador da nova aliança, que é o ungido de Deus, que é o Messias. Daí a fonte de todo esse conflito, né? Onde Jesus, como sacerdote, como mediador, como intercessor, como aquele que se coloca entre Deus e os homens, por causa do pecado, o homem é pecador, e por causa de Deus, Deus é santo, e é esse conflito, alguns chamam de conflito cósmico, né? Não sei porquê, né? Esse conflito todo aí, né, há de se desfazer, porque em seguida vem o outro ministério de Jesus, real, rei, sacerdote e rei. Ele intermediou, ele fez o que tinha que fazer, morreu no meu lugar, como ficou bem explicado aqui pelo irmão evangelista Absa, morreu no meu e no seu lugar, sofreu o dano, passou tudo aquilo, para no final ele reinar, triunfantemente ele reinar. E é esse reinado que nós esperamos, um reino sem corrupção, um reino sem dor, um reino sem tristezas. Imagine no seu maior delírio humano, onde você imagina um reino pacífico, um lugar sem corrupção, um lugar sem maldade, um lugar sem mentira, um lugar sem tristeza nem dor. Imagine isso, pois é esse o reino que Jesus propõe. É esse reinado que ele propõe para nós. E essa é a nossa esperança. A esperança da vinda daquele que já mostrou a que veio, porque ele se ofereceu no nosso lugar. Se oferecendo no nosso lugar, ele demonstrou que está disposto a mediar,
a nossa ligação com Deus. E essa mediação toda foi proposta por ele, e ele como sacerdote e como rei, ele é autorizado por Deus e por nós, para aquele que o aceitar, porque é só para aquele que o aceitar. Eu acho mais interessante é isso. Ele não vai, né? É aquele que quiser ser ovelha. Eu vejo as pessoas usar o Salmo como um escudo, né? Coloca lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deixa aberto lá no Salmo que o Senhor meu pastor vai me proteger, né? E essa proteção unilateral, onde Deus tem a obrigação de me proteger, eu não tenho que fazer nada. Não é bem assim. Ele só é pastor daquele que quiser ser sua ovelha. Só daqueles que o aceitam, conforme está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas ele veio para os seus não receberam. E depois vem aquele Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Os que creem no seu nome, só os que creem no seu nome. E é a esses, né? A esses que ele veio para governar, para ser rei, reinando eternamente. Ele vai reinar por 1000 anos aqui, depois vem o juízo, depois vem a consumação de todas as coisas, e isso continua para sempre. Então, essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso, nós esperamos nisso, haja o que houver, haja perseguição que houver, nós cremos nisso. Na conclusão aqui da lição diz assim: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciar a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. E aqui ele fala do plano redentor. Redentor vem a palavra redimir, redenção, vem de pagar o resgate, né? O plano dele, onde ele pagou o resgate por nós presos no pecado, nós escravos do pecado, ele vem. Quanto custa isso? É tanto. Ele pagou o preço por nós, nos redimiu, né? E agora esse plano redentor foi executado por ele, porque ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço, um preço que nós não teríamos condição de pagar. Mesmo se eu morresse por mim mesmo, eu morreria no meu próprio pecado. Se eu morresse por um pecado, já não pagava os outros, porque um pecado é mais caro do que, né? Ele morreu sem pecado, para cumprir o plano, cumpriu com fidelidade, no poder do Espírito Santo, e nos deu a missão de anunciar. Por isso estamos aqui, anunciando para você, aí que vai nos ver, aí nos prestigiar pelo mundo afora, né? Nós estamos anunciando que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, sofreu por nós, foi perseguido por nós, mas que reinará eternamente, que vai estabelecer um reino sempre eterno, um reino que não pode ser destruído. Pense nisso, isso é só para aquele que crê. Então aceite Jesus no seu coração e tenha essa esperança, né? E nós estamos à disposição para esclarecer quem tiver dúvidas e tudo, né? Pode colocar nos seus comentários aí, e que Deus vos abençoe abundantemente em nome de Jesus. Eu vou propor aqui uma oração para nós encerrarmos, né? Com o irmão evangelista Abson, que Deus possa te abençoar e nos abençoar nessa manhã. Obrigado, irmão Eliabe, que está nos ajudando aqui também, né? Deus abençoe a todos os irmãos que estão prestigiando. Amém. Então oremos. Deus amado, todo-poderoso, grandioso és Tu. Obrigado por este momento, Senhor, esse presente, essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e que cada um, Senhor, venha, o Espírito Santo venha falar aos corações. Sabemos que o Espírito Santo tem falado, tem sido o professor, tem sido o consolador, tem confortado. Leve essa palavra, que as nossas, Senhor, sejam transmitidas, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha tocar nos corações, abençoar aqueles que estão, Senhor, muitas vezes tristes, que estão sem esperança, que venhamos lembrar do sacrifício, lembrar das canções, do louvor ao Seu nome. Muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos em nome de Jesus. Obrigado. A partir das 17 horas vamos ter a Santa Ceia drive-thru aqui, né? Então os irmãos podem vir, né? Sem parar, vai chegar, receber o material e ir embora, né? Nesse momento aí de isolamento social, né? Deus abençoe, nós esperamos a todos aqui, né? Às 20 horas tem um culto online, que é a celebração da ceia. Você pega o material, leva para casa, e às 20 horas participa do culto online e da
celebração da ceia. Deus abençoe. Obrigado.